Obrigado, Léo. Bom dia. Legal demais poder estar aí hoje com vocês. Eu acordei hoje 3 horas da manhã em Kansas City. Eu moro lá no Midwest, né, na roça. Peguei um avião 5 da manhã, cheguei aqui daqui a pouco tempo e deu certo, graças a Deus. Estava morrendo de medo. Eu fiquei preocupado, mas deu certo e estamos aqui. Tem mais ou menos 4 anos que eu, minha esposa, meus 2 filhos, a gente se mudou para Kansas City para ser missionários ali no Midwest. E a nossa igreja, a nossa missão é um ministério bem interessante que funciona com oração e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 25 anos sem parar. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, o que você estava fazendo no dia 19 de setembro de 1999? Né? Aí as pessoas não fazem ideia, mas naquele dia a gente estava começando uma reunião de oração que não parou até hoje. E o nosso compromisso, o nosso desejo é que essa reunião de oração ela possa acontecer ou continuar até o retorno de Jesus. Amém? A gente está passando também por uma situação de crise e várias coisas relacionadas à nossa antiga liderança. Então, ore por nós, para que o nosso ministério de oração possa continuar, para que a gente possa avançar. A gente realmente crê que Deus trouxe a gente para cá, para viver esse momento, para enfrentar essa dificuldade. E a gente quer continuar comprometidos com oração e adoração 24 horas por dia. Nossa grande ambição, nosso grande desejo é conseguir proclamar e exaltar a beleza de Jesus 24 horas por dia e fazer essa beleza conhecida de todas as nações e preparar pessoas para o encontro de Jesus, para se encontrar com Ele. Então é isso que a gente faz e é isso que a gente ama. E para mim é um privilégio poder estar aqui hoje com vocês, conhecer vocês pessoalmente. Já tinha ouvido falar bastante pelo Léo e a gente sonhou e conversou bastante esse processo inteiro deles estarem aqui. E eu estou muito feliz de ver o pastor que Deus deu para vocês, gente. Assim, vocês acertaram na sorte grande, tá? Não é brincadeira, não. Eu queria ter o Léo na minha igreja. Mas, vocês estão em boas mãos e numa ótima companhia. É um amigo pessoal, né, ele e a Ellen, e sempre me edificaram bastante. Eu estou muito, muito, muito grato de ver o que Deus está fazendo na vida deles e também conhecer o povo que Deus uniu para eles e poder ser parte desse processo de crescimento, edificação, compartilhando a palavra aqui para mim é uma honra, um privilégio. Sempre contem comigo para aquilo que vocês precisarem, a gente está aqui pertinho de vocês. Amém? Ok, abre sua Bíblia comigo. A gente vai explorar hoje o assunto da ressurreição. Legal, não é? Massa demais. Abre comigo em Marcos, capítulo 16. Eu vou ler do 1 até o 19. Vocês estão prontos? Vamos ler Bíblia hoje. Só que tem um problema, esqueci meu óculos. Então qualquer coisa, se eu fraquejar aí, vocês não deixam a peteca cair não, tá, gente? Vai acompanhando aí a leitura, tá bom? Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, eles foram ao túmulo e no caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. E ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito e ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse.
Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. E quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não a acreditaram. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a 2 dos seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. E voltando, correndo para contar uns aos outros, eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu e ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. E os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. E se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E quando o Senhor Jesus acabou de falar essas coisas, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E oro para que ela agora possa correr e lavar os nossos corações. Eu oro, Senhor, pelo aumento do espírito de sabedoria e de revelação nesse lugar, nas nossas vidas. Nós abrimos espaço para o mover do Teu Espírito pela palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu adoro o relato de Marcos, porque ele é o dos evangelhos o mais objetivo, né? E esse é o meu perfil, assim, um pouco mais conciso, objetivo. E nesses anos de ministério, Deus tem dado a graça para que eu consiga compartilhar algumas coisas um pouco complicadas de um jeito mais simplificado. E eu gosto da forma como Marcos ele vai direto ao assunto e ele fala o que aconteceu sem dar muitas voltas. É diferente de Lucas, que é muito mais técnico, é diferente de João, que é super emocional, né? O Marcos ele ganha para mim nessa questão. Mas o ponto é que nesse relato da ressurreição, nós conseguimos ver o incrível e o mais espetacular acontecimento de toda a história. A coisa mais incrível que ninguém jamais havia vivido e experimentado finalmente aconteceu, que é alguém que morreu ressuscitar. E isso muda para sempre o curso da história e redefine toda a nossa perspectiva a respeito da vida, do tempo e do sentido dela. Nós não mais somos escravos da morte, ou nós não somos apenas cordeirinhos indo em direção ao fim de todas as coisas. Porque isso aconteceu com Jesus, a gente pode ter uma esperança e a gente pode ter uma conclusão a respeito do tempo e a respeito da vida completamente nova, completamente transformada. Todas as pessoas que ressuscitaram antes, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, essas pessoas morreram novamente. Mas o tipo de ressurreição que acontece com Jesus é o tipo de ressurreição que também vai acontecer com todo aquele que crê nele. E a gente vai explorar isso um pouco mais para frente na mensagem, quando a gente começar a ver os ensinos do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver que o plano de Deus é que Jesus seja apenas o primogênito dentre todos aqueles que enfrentam a morte, e que todos nós experimentemos no nosso próprio corpo físico, natural, a mesma vitória sobre a morte que Jesus conquistou. Isso coloca o cristianismo em um outro patamar completamente separado de qualquer outra fé. Outras conclusões a respeito da vida
elas são um pouco desanimadoras. Por exemplo, algumas pessoas não acreditam em nenhuma coisa, ou nenhuma opção, ou nenhum caminho de vida depois da morte. É como se a gente morresse e virasse de volta um produto da natureza, né? Não tem nada depois. É uma perspectiva limitada a respeito da realidade. Outras perspectivas de fé vão dizer que você reencarna dependendo de como você viveu agora. E aí você tem uma outra chance para poder tentar viver uma vida melhor. Mas como que você vai viver uma vida melhor se você sofreu um downgrade, se você viveu pior? E aí você sempre vai indo para baixo. É um sistema que te aprisiona e é um sistema que você não tem como sair. É também um modelo de ver a vida sem conclusão, porque a gente sempre vai ter mais uma chance, a gente vai sempre ter mais uma oportunidade. É como se as nossas escolhas, de fato, não tivessem consequências. Isso todo mundo sabe que as nossas consequências desse lado da vida, se as nossas escolhas têm consequências desse lado da vida, quanto mais as consequências eternas das nossas escolhas hoje. Da mesma forma, o tempo é ressignificado, né? Agora, a vida ela não é uma jornada em direção à morte, onde ali as coisas acabam. E essa é o tormento daquele que não tem fé na ressurreição dos mortos. O tormento ou o medo, a preocupação da pessoa que sabe que a vida está caminhando em direção à morte, mas não tem esperança de ser ressuscitado, é que essa pessoa perde tudo o que tem com a morte. É como se a morte fosse um Deus maior que o próprio Deus, onde o destino dos homens agora está na mão da morte. É como se a gente cresce, se a gente não crê na ressurreição, de fato estamos crendo que a morte é maior que Deus. Ela tem mais poder para determinar o nosso futuro ou o nosso destino do que o próprio Senhor. Então, isso muda a forma como a gente vê o tempo. É como se a nossa vida ela fosse gotinhas pingando e de repente vai secar, acabou, já era. E aí a gente vê a diferença entre um velório de alguém que tem esperança na ressurreição e o velório de alguém que não é crente, que não tem esperança na ressurreição. Embora a gente sofra com a dor da separação, a gente é consolado pela certeza do reencontro. Porque a gente sabe que a morte agora não é mais a senhora ou o senhor, o dono da vida. Quem é o senhor da vida agora é Jesus. E a proposta dele não é que a nossa vida fica presa na morte para sempre, mas aquilo que aconteceu com ele também vai acontecer com a gente. Então, mesmo que a gente sofra a dor abrupta da surpresa, da ausência, da saudade e todas essas coisas que são tremendamente poderosas no nosso coração, eu não estou negando o poder, né, do impacto que ela causa, mas eu estou dizendo que a palavra dela não é mais definitiva. Eu estou dizendo que a palavra dela não é mais a palavra final. Até então, a morte ela tinha a palavra final, mas de repente, num domingo de manhã, tudo mudou. Agora, a palavra final, até mesmo sobre a vida, a morte e o tempo, é o Senhor Jesus, aquele que vai até o lugar dos mortos, no sábado do silêncio, e ele conquista, ele traz consigo as chaves da morte e do inferno. Ele agora é o Senhor daquilo que atormentava o ser humano existir. Uma das maiores preocupações do ser humano é uma das nossas maiores certezas. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente vai morrer, ao mesmo tempo a gente não fala disso, e ao mesmo tempo a gente morre de medo disso. Sabe, é uma confusão muito grande, mas o Senhor de todas as coisas, naquele domingo de manhã, reposiciona a ordem da importância. Ele coloca agora, sem a morte, você tem ainda um lugar na história, porque vai chegar o dia onde nem a morte mais vai ter um lugar na história. Jesus ele fala, a dor ainda tem um lugar na história, mas vai chegar um momento onde nem as lágrimas mais vão ter um lugar na história. E ele fala, agora eu sou o Senhor
da morte, por ter conquistado ela, por ter vencido ela, e eu posso dar a todo aquele que crê em mim, não só vida, mas como também vida eterna. Queridos, essa é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus coloca a gente como o povo mais esperançoso que existe. O otimismo, às vezes, pode se tornar ufanismo, que é tipo uma torcida exacerbada e meio que desconectada da realidade. Sabe quando você torce e quando você grita, mas você sabe que aquele seu time vai tomar uma lavada e não tem o que a gente possa fazer? Geralmente a gente torce para esses times, né? A gente sofre. Né? O meu sogro botafoguense, 70 anos de idade, jamais tinha visto seu time ganhar. Ano passado ganhou alguma coisa, talvez tem mais sofredores aqui também, porque a gente pode orar, né, no final do culto por essas pessoas. Mas sabe, a gente às vezes torce de uma maneira, ou a gente espera de uma maneira fora da realidade. A gente tem uma esperança fora fora do lugar. Isso é um ufanismo, é uma forma de ver a vida desconectada da realidade. Mas Jesus agora, ele faz a gente não ser apenas confiantes de que se vivemos ou se morremos estaremos com ele, mas ele também nos torna esperançosos de que um dia não só estaremos com ele para sempre, mas seremos como ele é. O apóstolo João, no fim das suas jornadas, no fim dos seus escritos, ele fala que quando ele vier, finalmente nós seremos como ele. Quando ele vier, então aquilo que somos será então revelado, será então conhecido. Então, a esperança cristã não é só torcer os dedos para a vida dar certo desse lado da vida. É saber que um dia, quer por morrer ou quer por encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com ele para sempre e também seremos como ele é. Queridos, tudo isso aconteceu num domingo de manhã. Por isso que é tão importante hoje você ter acordado, lavado sua cara, botado sua roupa e vindo para cá, porque coisas espetaculares e tremendas acontecem domingo de manhã. Eu quero declarar sobre a vida de vocês, sobre essa igreja e também sobre cada um individualmente, um tempo de ressurreição, sabe, um tempo de a vida voltando a acontecer, mas não como era antes, agora de uma maneira glorificada, agora de uma maneira permeada pela glória de Deus. Então, essa é a nossa esperança. Essa foi uma das grandes crises dos apóstolos, porque, embora eles tenham ouvido mensagens incríveis de Jesus durante os seus 3 anos de ministério, quando a coisa realmente pegou e quando aquilo aconteceu, eles não acreditavam. Você viu? Então, eu não culpo eles, porque geralmente a gente é assim também, né? A gente ouve, e na hora de praticar, nem sempre a gente consegue andar na medida daquilo que a gente já ouviu. Mas o Senhor Jesus, ele tem graça, porque ele aparece ressuscitado para os seus discípulos. Então, ver o Cristo ressuscitado é uma forma de reorganizar as nossas emoções, é uma forma de reorganizar a nossa forma de compreender o próprio plano de Deus, para que a gente possa dar sequência na nossa vida. Muitas pessoas não gostam de olhar para o Cristo crucificado, mas é muito importante olhar para o Cristo crucificado. Sem o Cristo crucificado, a gente não tem o perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa consciência, a nossa santificação. Tudo isso foi conquistado naquele dia na cruz. Então é muito importante olhar para Cristo na cruz. É muito importante compreender que aquilo foi por mim, era para eu estar naquele lugar, mas a morte que ele morreu é a vida que ele me deu.
Então, é muito importante também observar o sábado do silêncio, porque, embora esteja tudo quietinho, né, nas igrejas cristãs mais tradicionais, é um culto onde você chega e está tudo escuro. Né? Só tem umas velinhas acesas, porque é o sábado do silêncio, o Senhor está morto. Mas ele não está inativo. Coisas incríveis estão sendo preparadas para aqueles que o amam. E aí, então, a gente tem o domingo de manhã, que é o domingo da ressurreição, e agora nós podemos ver para o Cristo ressurreto e compreender que aquilo que também aconteceu com ele vai acontecer com a gente. Queridos, nós somos chamados a sermos o quê? Imitadores de Jesus, semelhantes a Jesus. Agora, o caminho que Cristo percorreu vai obrigatoriamente também ser o caminho que a gente vai percorrer. Porque o servo, ele não é maior, ele não pode ser maior do que o seu Senhor. Então, a mesma coisa que aconteceu com Jesus também vai acontecer com a gente. Então, quando a gente observa essas diferentes estações na Semana Santa, ou nesse fim de semana de crucificação, silêncio e também ressurreição, a gente pode também crer que da mesma forma que aconteceu com Cristo, também irá acontecer comigo. Amém? Isso deveria encher a gente de expectativa a respeito daquilo que iremos ser. Às vezes, a gente fica com muita esperança do que Cristo pode me dar agora. Mas e se o que Cristo tem para me dar for muito mais do que uma vida boa? E se o que Cristo tem para me dar é uma vida eterna? O que significa crer naquilo que de fato Cristo tem para nós? Crer naquilo que Deus tem preparado para nós implica também abraçar a realidade do sofrimento, mas também a glória da ressurreição. Alguém aqui já plantou uma plantinha? Você sabe como é que é, né? A plantinha, antes dela nascer, dela brotar e dela ficar bonita, e de você poder explicar ou entender que cor ou qual tamanho, ela precisa entrar para dentro da terra e morrer. Não existe um outro caminho para se florescer. Não existe atalho para se frutificar. É necessário a morte para que nós possamos compreender o valor precioso da vida. E ao olhar para aquilo que Cristo fez por nós, e olhar para aquilo que ele se tornou também, né, como glorificado, ressurreto, nós podemos, querido, viver toda e qualquer circunstância, porque nós podemos confiar de que aquilo que aconteceu com ele também acontecerá conosco. A jornada do dia da ressurreição de Jesus deveria apontar a gente como um povo esperançoso, que sabe que o plano de Deus para nós não é uma vida boa, mas é a vida eterna, é a vida glorificada, é a vida permeada, cheia de glória por dentro, por fora e por todos os lados. Amém, pessoal? Vocês estão comigo? Eu costumo dizer que se você está em busca da felicidade, talvez o cristianismo não seja o melhor caminho para você. Existem outros caminhos que podem te proporcionar alegria mais rápida, né? Mas, se você estiver em busca de alegria eterna, aí eu não posso recomendar nenhuma outra coisa a não ser seguir Jesus, o cristianismo. Eu não recomendo o cristianismo se você quer uma vida fácil. Não, é melhor você procurar uma outra religião. Mas, se você quer uma vida eterna, aí eu também não posso te recomendar nenhuma outra coisa a não ser seguir Jesus e o discipulado radical. Abraçar a cruz, seguir Jesus é o caminho de ser parecido com ele, mas também de experimentar a plenitude do que se pode experimentar. Queridos, nós fomos feitos
para sermos participantes da santidade de Deus, para a gente desfrutar dos mesmos prazeres que Deus em si mesmo possui. Deus é a pessoa mais feliz que existe. Geralmente a gente não pensa em Deus como alguém feliz, né? Geralmente a gente pensa em Deus como alguém sério. Mas Deus é a pessoa mais feliz que existe. O Salmo 45 diz que Jesus está encharcado, sabe de quê? Óleo de alegria. Salmo 16 diz que na sua mão direita existem delícias perpetuamente. O que será que significa esse negócio? Eu não sei. Mas eu acho que o cristianismo é a jornada de se tentar buscar, descobrir o que é ser feliz ao máximo. Não nos termos do mundo. Então, se alguém está no pecado e não está interessado em abraçar a vida crucificada de seguir Jesus e o discipulado, eu falo, querido, aproveita. Mas vai fundo no pecado e faz tudo o que você imaginar de pior, porque isso é o máximo de feliz que você vai ser. Porque depois que você morrer, você morre de novo. Mas, para todo aquele que morre em Cristo, a morte, na verdade, é uma transição para a vida eterna. Então, todo aquele que morre para si, só morre uma vez. Mas todo aquele que vive para si, morre 2 vezes. Olha que droga. Jesus falou o seguinte, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder ela. Mas se você perder a sua vida, você vai achá-la, você vai encontrá-la. Queridos, nós estamos em busca da vida eterna. Aí eu falo para as pessoas assim, queridos, se tudo que você acha mais legal no mundo é pecar, vai de cabeça. Faz e explora o máximo que der, porque isso é o ápice da felicidade que você vai ter. Olha que droga. Olha que pouco. Você sabe, né, que nada que a gente junta cabe dentro do caixão, não é? Você sabe que as maiores alegrias, na verdade, é uma euforia que a gente sente e não passa de 5 minutos. Você sabe que muitas sensações de alegria e de prazer, na verdade, elas só podem ser disparadas se tiver um agente químico alterando quem realmente somos. E é isso que a gente está em busca de realização e felicidade. Eu estou em busca da vida que Deus tem, que é a vida eterna. É ser revestido de glória. É ser participante da santidade de Deus. É desfrutar dele para sempre. Essa é a vida que eu acho que vale a pena ir em busca dela. Amém? Bom, a gente geralmente não pensa muito, né, sobre a morte. Consecutivamente, a gente tem medo da morte. E a gente não pensa muito sobre o que seremos para sempre. A gente não pensa sobre a eternidade. E quanto menos a gente pensa sobre o céu, sobre a eternidade, sobre estar com Cristo, mais confuso e nebuloso vai ser. Mas a palavra de Deus, na verdade, tem várias passagens bíblicas que colocam para nós uma perspectiva bem palpável, fácil de se entender, de que é para o que nós fomos feitos para ser. Se você der uma olhada comigo em Lucas, capítulo 24, eu queria te mostrar, nesse capítulo, algumas dinâmicas incríveis. Lucas 24 é o caminho, ou a caminhada dos discípulos em direção a Emaús, né, onde Jesus aparece do lado deles, e eles vão conversando, e Jesus fala assim, e aí, como é que tá? Como é que foi o fim de semana? Aí os discípulos falam, você não estava em Jerusalém esses dias? Você não sabe o que aconteceu? Jesus, a gente achava que ele era o Messias. Ele foi morto. Aí Jesus vai falando assim, conta-me mais sobre isso aí. E aí, Jesus vai mostrando para eles onde ele estava, de Moisés aos profetas, ou seja, de Gênesis a Malaquias.
Jesus mostrando ele para os discípulos com um corpo glorificado. Enquanto caminha, ele conversa. E quando eles chegam no lugar, eles sentam para comer. Eles partem o pão e, de repente, Jesus desaparece. A questão que eu quero chamar a sua atenção é que o corpo da ressurreição, na verdade, é quem você é, porém revestido de imortalidade, revestido da inabilidade de pecar e também plenamente em todos os seus sentidos. É isso que significa ser humano de verdade. Ser humano de verdade é a partir da humanidade ressurreta de Jesus. E não conforme a sociedade diz que o ser humano é. Então, ao olhar a interação de Jesus em Lucas capítulo 24 com os seus discípulos, porém num corpo glorificado, a gente pode ter uma pequena ideia daquilo que nós fomos feitos para ser. Daquilo que nós também um dia seremos. Se um dia vamos estar com Cristo para sempre e vamos ser como Ele é, nós deveríamos olhar para o Cristo ressurreto e admirá-lo, e fazer perguntas, e ficar fascinado a respeito dessa pessoa que venceu a morte para nos dar vida e vida eterna. Lucas capítulo 24 vai mostrar para a gente, por exemplo, no versículo 31, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e nesse momento ele desapareceu. Vai mostrar que o corpo natural, né, ou o corpo de Jesus, embora ele andasse no chão, ele também tinha propriedades ou poderes sobrenaturais, que era aparecer e desaparecer, porque alguns versículos mais para frente, ele vai aparecer do nada. Versículo 36, enquanto eles contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Então, ele tinha essa incrível habilidade de entrar, chegar. Mas o que mais me impressiona no Cristo ressuscitado é que ele volta para a mesma vida que ele tinha. Ele volta para viver com as mesmas pessoas que ele amava. E ele volta para fazer a mesma coisa que ele fazia, que era instruir os seus discípulos. Às vezes a gente pensa que a eternidade, que o céu ou que a vida eterna é a gente ir para um lugar distante da realidade da qual a gente já está criando aqui. Mas quão injusto seria Deus dar para a gente aquilo que a gente nunca cultivou agora? Quão injusto seria Deus levar a gente para um lugar que a gente nunca quis cultivar ou quis primeiro experimentar aqui? Jesus, ele volta para uma vida normal, ele não vem, não, agora eu vou, em vez de 12, eu vou ter 12 mil discípulos. Não, ele volta para os mesmos caras, ele volta para o mesmo lugar, ele faz as mesmas coisas, ele parte o pão e continua a pregar o evangelho e discipular essas pessoas. Só que agora, a diferença é que ele é um Cristo ressurreto, e ao olhar para Cristo ressurreto, nós devemos nos inspirar naquilo que um dia também seremos. Olha aqui, outras coisas interessantes. Versículo 41, eles continuavam sem acreditar, cheios de alegria, mas espanto. Então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Olha só, Jesus ressurreto comendo o quê? Peixe assado, querido. Oh, glória, né? Imagina, num corpo glorificado que não engorda. Mas num corpo maravilhoso, onde você sente todas as habilidades possíveis das papilas gustativas da boca.
Só que ele passa pela parede ou ele desaparece e a comida não cai. Sabe? Tá ligado aquele filme do Ghostbusters, o Geleia, que ele vai comendo, blá, 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 e a comida vai caindo assim? Não, Jesus era uma pessoa. Ele possui um corpo glorificado, mas ele interage de maneira natural. No Evangelho de João, eu quero mostrar para vocês alguns outros detalhes, capítulo 20. Versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. E, de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Uma coisa incrível é que no corpo glorificado, Jesus não deixa de ser quem ele foi sexta-feira. E as feridas agora servem para curar. E as cicatrizes presentes, elas são um testemunho de que aquela dor, ela não foi a palavra final. E que, embora do outro lado nós possamos ter memórias, dores, memórias e cicatrizes, aquilo já não dói mais nem nos define. Mas, pelo contrário, inspira outras pessoas a enfrentar e vencer as suas próprias dores. Por quê? Porque o resultado vai ser como Jesus é. Por que você acha que Pedro topou ser crucificado como Jesus, só que de cabeça para baixo? Porque ele tinha visto as cicatrizes de Jesus. E ele tinha visto elas num corpo ressuscitado. E ele falou: assim como aconteceu com o meu Senhor, vai acontecer comigo. Por que você acha que o apóstolo Paulo aceitou ser decapitado? Por que você acha que o diácono Estevão morreu apedrejado contemplando a glória de Deus? E todos esses homens, eles foram mortos de uma maneira ou de outra, mas todos eles enfrentaram as suas próprias dores porque eles viram que as dores não eram a palavra final. Depois da ressurreição, as dores elas ganham um outro significado. Jesus ele mostra o seu lado, as suas mãos e os seus pés, e as suas dores agora inspiram esses discípulos a enfrentar os seus próprios desafios. Versículo 21, mais uma vez ele disse: a paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu os envio. E então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. E se não perdoarem, eles não estarão perdoados. E aí então, o Cristo ressurreto, ele aparece para os seus discípulos, para comissionar os seus discípulos, para enviar os seus discípulos para cumprir a sua mesma missão, para dar continuidade à sua missão. Queridos, nós só podemos ser testemunhas de Jesus se tivermos a ressurreição de fato consolidada como uma verdade nos nossos corações. Porque é o Cristo ressurreto que nos comissiona para ir e fazer discípulos de todas as nações, a partir do lugar onde nós estamos. E ele dá a autoridade para os discípulos fazerem aquilo que ele fazia, que era curar os enfermos, perdoar os pecados, expulsar os demônios. E todas essas coisas, elas são dadas por Jesus ressurreto para que a sua igreja possa andar na mesma vitória. Amém? Você está ficando inspirado? Vai ser legal, querido. O plano de Deus para nós é absolutamente espetacular. Amém? Aleluia. Dá uma olhada comigo aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses 4, 13.
Eu tenho descoberto que a maioria das pessoas tem uma crendice popular evangélica a respeito dos temas bíblicos. E que isso é liberto, ou isso é lavado da nossa mente, pelo fato da gente ler a Bíblia com os nossos próprios olhos. Não é tão complicado. Se você lê, não é tão difícil. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o texto fala. 1 Tessalonicenses 4:13. Agora, irmãos, nós não queremos que ignorem o que acontecerá com os que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ok? Então o apóstolo Paulo está falando o quê? Pessoal dos Coríntios, o Paulo ficou 15 dias em Coríntios, ok? Então a viagem dele foi super curta, foi super objetiva, e ele falou o seguinte: eu não quero que vocês sofram quando alguém morrer como aqueles que não têm esperança. Vocês têm uma esperança. A sua esperança remonta àquele domingo da ressurreição. Versículo 14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Essa é a nossa esperança. A esperança é crer que se Deus fez com Jesus, Deus vai fazer comigo. Amém? E quando alguém morrer próximo de nós, nós vamos ficar muito tristes. Mas nós não vamos ficar sem esperança. É diferente do que ficar triste. Ficar triste todo mundo pode ficar, mas ficar sem esperança é só aquele que não sabe o que Deus fez com Jesus. Versículo 15. Dizemos a vocês, pelas palavras do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Opa, o que vai acontecer então? Pois o mesmo Senhor descerá do céu com o brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta. E primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. O que o apóstolo Paulo está falando? Gente, vocês não devem viver com medo e com falta de esperança. Porque é o seguinte, ser um cristão é um ganha-ganha. Se você morre, você vai primeiro. Se você não morre, você vai segundo. Mas no final, todo mundo ganha o mesmo corpo glorificado. O ruim é não crer, porque aí você não vai nem primeiro, nem segundo. E se você morre de novo. Ai! Então, o apóstolo Paulo está ajudando a gente a sair desse domínio da morte, desse medo da morte e do controle que a morte tem sobre as nossas vidas e sobre as nossas emoções. Ele está falando, gente, a nossa esperança é superior. A morte é só um momento de passagem. E querendo ou não, ao enfrentá-la, esse não é o nosso estado eterno. Em breve, quando o Senhor vier, quando a gente ouvir o brado do arcanjo e o toque da trombeta, quem estiver morto vai ressuscitar primeiro. Porque aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer também com a gente. Amém? Agora, para a gente encerrar, dá uma olhada comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 12 e 13. Está pronto aí? Paulo está falando também. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou.
Ok? A gente pode até não falar com a boca, mas às vezes a gente fala com a vida. Às vezes, a gente não vai falar com a boca que Cristo não ressuscitou, mas a gente vive como se Cristo não houvesse ressuscitado ao deixar a morte controlar a forma como a gente vive. Ou deixar a morte dominar a forma como a gente vê o futuro e a vida. Você está entendendo? Ok? Ser um judeu nos dias de Jesus era um pouco mais fácil do que ser crente hoje, eu acho. Porque hoje, para você ser crente, você tem 1 bilhão de denominações. Lá nos dias de Jesus, eles tinham 4 ou 5 denominações dentro do judaísmo, ok? Uma dessas denominações, ou dessas facções, desses grupos, era os saduceus, beleza? Jesus ele tem umas brigas com os fariseus e com os saduceus. A briga com os fariseus não é que eles eram ruins, é porque eles falavam as coisas certas, mas tinham o coração errado, ok? Então, ser chamado de fariseu não é um palavrão ou uma ofensa. Na verdade, é até uma coisa boa. Porque ser um fariseu é alguém que presta atenção na Bíblia e que quer obedecer a Bíblia radical. O problema é que eles faziam isso sem o coração correto, ok? Eles achavam que a vida estava na letra. E eles esqueciam que a letra devia conduzi-los a um relacionamento com Cristo. O problema dos fariseus era outro, dos saduceus. Obrigado, você realmente está prestando atenção, hein? Qual que era o problema dos saduceus? Os saduceus eles eram mais de vida boa, assim. E eles eram menos carismáticos, menos radicais. E eles não acreditavam em ressurreição. Esse era o grande ponto da seita ou da facção deles. Eles não achavam que tinha vida depois da morte. Eles não estavam preocupados com isso. E toda a esperança do povo de Israel era o Messias que ia vir e ia governar para sempre. Então, os saduceus ele era um povo que falava assim, deixa a vida me levar. E, tipo assim, a vida é isso aí, vamos trabalhar, vamos conquistar, vamos comprar, vamos vender e viver a vida, porque a gente só tem essa aqui mesmo para aproveitar. Né? Talvez isso pareça com algumas pessoas que você conhece, ou não. Algumas pessoas que têm uma cabeça meio saduceu aí, que quer viver a vida como se não tivesse eternidade. Aí o apóstolo Paulo está falando, gente, se não houver ressurreição, como assim? Que vocês não vivem à luz do fato que um dia Deus vai tirar vocês da terra e dar para vocês um corpo glorificado. Como assim que vocês vivem com a esperança em qualquer outro dia ou em qualquer outra coisa que não é estar com Cristo para sempre? Porque se vocês não acreditarem na ressurreição, isso significa que o que Deus fez com Jesus não aconteceu. E tudo que a gente está falando aqui é balela, é história, é mentira. Será que a gente vem todo domingo para se enganar? Para eu contar uma coisa, para fingir que vocês acreditam, e vocês vêm, choram, fingindo que acreditam, mas na verdade a gente não vive à luz da ressurreição? É a ressurreição que ancora a nossa esperança e que influencia o nosso agora. É o dia do retorno de Jesus, o dia que seremos feitos como Ele, que deve influenciar todos os aspectos das nossas vidas. É por isso que é tão importante olhar para a ressurreição de Cristo e para o Cristo ressurreto. Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. O que sobra da nossa fé se Cristo não ressuscitou? Nada, né? Melhor a gente ir fazer um country club. Melhor a gente ir para a praia. Porque se a gente não acredita na ressurreição, a nossa fé é completamente vazia. Mas, se a gente acredita na ressurreição, aí a gente tem implicações diferentes. Vamos dar uma olhada, versículo 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. E Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que morreram, ou dos que adormecem. Queridos, se Cristo é o primeiro, quem que vem depois?
Essa é a ideia. A ideia é crer de que aquilo que aconteceu com Cristo também vai acontecer comigo. Aquilo que aconteceu naquele domingo de manhã, o poder que tirou Jesus de dentre os mortos e deu para ele novamente o sopro de vida e um corpo glorificado, isso vai acontecer com a gente. A nação de Israel, eles tinham um princípio muito legal, que era o princípio das primícias. Que era o quê? O primeiro fruto da colheita, eles davam de volta para Deus. Por quê? Porque se Deus fez cair chuva do céu para dar esse fruto aqui, por que ele não vai continuar dando chuva e cuidando da nossa próxima colheita? Você está entendendo? Jesus é o primeiro fruto. Jesus é o primeiro fruto da colheita. Mas se Deus garantiu que Jesus fosse ressuscitado como o primeiro fruto, ele também é poderoso para fazer com todos aqueles que vêm depois dele. Amém? Versículo 23. Mas essa ressurreição, ela tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Amém? Queridos, eu não sei você, mas falar dessas coisas enche meu coração de esperança. Porque existe uma vida, existe uma glória incrivelmente superior a ser revelada nos nossos corpos. Existe um significado muito mais profundo de viver e existir, de estar presente, de desfrutar da vida. Existe uma vida aguardando por nós incrivelmente maior do que qualquer coisa, realização, conquista que a gente possa ter desse lado da eternidade. Nós estamos indo em direção a estar e ser como Jesus. E nem a morte mais pode atrapalhar essa trajetória. Antigamente, ela era o fator determinante de até onde a vida ia. Só que agora ela é só mais um passo em direção ao que realmente seremos, onde para sempre estaremos. Então, isso faz a gente crer, sem sombras de dúvidas, de que se Deus cuidou de fazer o que Ele fez com Cristo, Ele também fará comigo. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro para que o Senhor enche os nossos corações de vida e de esperança. Eu oro para que o Senhor nos ajude a lidar com o medo e a vencer o medo pelas Suas promessas, pela Sua palavra, por aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado pela Sua vitória sobre a morte. Muito obrigado pela Sua morte, pela Sua vitória sobre o inferno. Obrigado pela Sua ressurreição naquele domingo da Páscoa. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos ser um povo que vive o hoje, influenciado por aquilo que aconteceu contigo, na esperança de que aquilo também acontecerá conosco. Pai, eu oro para que o Senhor possa encher os nossos corações de esperança nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.